Olá, bem-vindo a mais uma aula de Física, primeiro ano. Hoje, dando continuidade à cinemática vetorial, explicarei exercícios resolvidos sobre grandezas vetoriais. Isso está no livro didático Física, aula por aula, página 77, questão 1. Então, na questão 1 diz o seguinte: de segunda a quinta-feira, Joana caminha em um parque, percorrendo cada dia duas trilhas diferentes e retilíneas, representado por os vetores vetor R1 e vetor R2. Qual será o modo do vetor resultante R obtido a cada dia do percurso realizado por Joana, sabendo que ela percorre na segunda-feira, ela vai percorrer 4 quilômetros na direção horizontal, né? Com a inclinação alfa de 60 graus, ela percorre o R2 3 quilômetros. Então, nesse caso, nós temos os dois vetores aí na letra A e nós podemos achar essa condição aí. Ela percorre horizontalmente assim, né? R1 e depois R2, né? A partir da extremidade de R1, nós vamos ter a extremidade de R2 aqui. Então, o deslocamento, o vetor deslocamento vai ser de onde ela parte, né, para onde ela chega aqui, ó. Esse vai ser o vetor deslocamento, sempre da origem à extremidade. Se você observar, eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, né, 60 graus. Esse ângulo de 60 graus, ele equivale a 1/2, né, 1/2, cosseno de 1/2. Então, significa dizer que 60 graus, ele é representado. Aqui eu vou ter um ângulo de 120 graus, né, que é a mesma coisa de menos cosseno. Então, eu posso fazer o seguinte, vetor deslocamento em módulo, né, ao quadrado vai ser igual a, aí eu vou pegar R1 ao quadrado, mais R2 ao quadrado, mais 2 vezes R1 vezes vetor R2, né, vezes cosseno de 60. Observe que o cosseno de 60 vai ser 1/2, sempre 1/2. Então, nós vamos ter aqui o deslocamento, está como potência e passa como radical, né? Vetor deslocamento ao quadrado vai ser igual. R1 vai ser 4, né? R1, 4, como foi definido aqui, 4 ao quadrado, mais R2, 3, né? Então, 3 ao quadrado, mais 2 vezes R1, que vai ser 4, vezes R2, que vai ser 3, vezes cosseno de 60, que vai ser 1/2. Então, aqui eu tenho deslocamento ao quadrado, né? Vai ser igual a 4 ao quadrado é 16, aqui vai dar 9, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3 dá 24, 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, D está como potência, ele passa como radical. Então, 16 com mais 9 dá 25, 25 com mais 12 vai dar 7, vai dar 37. Então, eu tenho um vetor aqui, ó, deslocamento vai ser raiz quadrada de 37, nesse caso, quilômetros, né? 37 quilômetros. Na letra B, se observarmos, ele dá o vetor deslocamento R1, né? Aí aqui o vetor deslocamento é R2, e aqui entre eles são perpendiculares, né? Tem um ângulo de 90 graus, então é mais ou menos isso aqui, ó. O R1, né? A origem, extremidade de R1. E aqui a origem, extremidade de R2. E aqui o vetor deslocamento vai ser de onde ele começa para onde ele vai, né? Para onde ele chega. Então esse é o vetor deslocamento. Então, se vocês observarem, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Então, é só pegar deslocamento ao quadrado, que é a hipotenusa. Isso aqui é um triângulo retângulo. Nós vamos ter R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Então, deslocamento ao quadrado vai ser igual. R1 novamente aqui é 8, né? Ao quadrado. Mais R2 vai ser 6, né? 6, então 6 ao quadrado. Então, D ao quadrado
vai ser igual a 8 ao quadrado é 64, mais c ao quadrado é 36, está como potência, passa como radical, né? Então nós vamos ter vetor de deslocamento vai ser igual a raiz quadrada de 64 mais 36, está como potenciação, passa como radiciação. Então o vetor de deslocamento vai ser igual a 100, né? Então deslocamento aqui vai ser 100, a raiz quadrada de 100 é 10 km. Então vetorialmente ela deslocou só apenas 10 km, embora ela tenha andado, nesse caso 8 com mais 6, que vai dar 14, né? Mas vetorialmente o deslocamento foi apenas de 10. Na letra C, ele andou na horizontal R1, né? Se você observar aqui, na horizontal R1 andou 7 km e depois na horizontal, na mesma direção e sentido, 3 km, né? Aqui é um ângulo de 180 graus, né? Então, nesse caso, ele andou assim, vetorialmente ele andou R1, né? E aí, da extremidade de R1, ele andou mais R2, né? Mais R2. Então, o vetor de deslocamento, ele tem que partir a partir daqui de R1 até R2, né? Esse é o vetor de deslocamento, né? Ó, o vetor de deslocamento vai ser de R1 a R2. Então, nesse caso, vai ser um vetor soma direto, né? Eu vou pegar R1 mais R2. R1 mais R2. Então, é só somar o vetor R1 mais R2. Então, o vetor R1 aqui pela letra C é 7. Então, nós vamos ter 7. Mais o vetor R2 aqui na letra C é 3, né? Então, mais 3. Então, vai dar 10 quilômetros, né? Ou seja, aqui o vetor de deslocamento, né, vai ser 10 quilômetros. Na letra D, ele pega, os dois vetores estão na horizontal, só que direções contrárias, né? Mesmo sentido, mas direção contrária. Então R1 na horizontal, né? E R2 também na horizontal. Aqui está da direita para a esquerda, aqui está da esquerda para a direita. Então, nesse caso, o deslocamento dele vai ser dado a partir daqui, ó, até aqui, né? Então ele inicia aqui em R1, né? Mas ele finaliza aqui na extremidade de R2. Então vai ser, esse é o vetor de deslocamento. Então nesse caso eu tenho assim, R1, né? R1. Aqui, a partir dessa extremidade, eu tenho o R2 nesse sentido, ó. O R2, né? O R2. E aí eu vou fazer o deslocamento aqui. Ele começa na origem e termina na extremidade aqui, ó. Esse é o vetor de deslocamento. Começa na origem e termina na extremidade, né? Então esse vai ser o vetor deslocamento. Ele começa aqui, R1. Aqui eu tenho R2 assim, né? E o deslocamento começa na origem de R1 e termina na extremidade de R2. Então, se o vetor de deslocamento é nessa condição, então o vetor de deslocamento vai ser igual a R1, de onde ele começou, menos R2, porque eles têm direções opostas, né? Ou sentidos opostos, aliás, né? Então, nós vamos ter R1, no caso aqui da letra D, é 9, né? 9. E R2 é 2. Então, nós vamos ter, nesse caso, 9 menos 2. Então, 9 menos 2 dá 7 quilômetros. Fico por aqui. Até a próxima aula.